Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Lab Show, o podcast do Lab 365, onde a gente traz assuntos de tecnologia. E hoje o tema é muito importante, é um tema que vocês nos pediram pra caramba. Olha, eu recebi mensagem no LinkedIn, eu recebi mensagem até no meu Instagram pessoal, no Slack, no Discord, pedindo o tema de back-end. Então hoje o tema é para atender vocês que nos pediram muito. E para a gente começar, né, a falar desse tema, a gente tem um convidado muito especial. Mas antes, deixa eu só te pedir o curtir aí, ó, dá um pause aí, dá um curtir, né? Não custa nada, se inscreve aqui também. Se tu tá no carro, né, nos ouvindo ali pelo Spotify, segue o teu fluxo aí, segue a tua viagem, e depois tu vai lá e dá uma curtida. Bacana? Também prepara o cafezinho aí. Eu fiquei sabendo que o editor de hoje é mineiro, então ele falou para você colocar um pãozinho de queijo também. Bacana? Então, dito isso, vamos para o nosso querido convidado. Boa tarde, bom dia, boa noite, Pedro, porque as pessoas estão nos vendo em qualquer horário que elas queiram, né? Como é que tu está? Muito bem, César. Prazer estar aqui novamente. Não, é a segunda vez, né? Segunda vez. A galera pediu e nós te trouxemos. Pedro, o que nós vamos falar hoje pro pessoal? Bom, eu vou introduzir algumas coisas sobre back-end, vou falar um pouquinho sobre uma linguagem específica para back-end, falar um pouquinho também sobre um framework e também vou dar alguns exemplos, algumas dicas, né, do pessoal que quer entrar na área de back-end, quer saber mais sobre, né? Então eu vou trazer alguns aspectos bem iniciais aí. Então, para quem está querendo começar com o back-end, já hoje vai sair aqui com o primeiro passo. Exato. Sabe que uma das coisas que as pessoas falaram pra gente quando pediram esse tema é que assim, front-end é visual, a gente tá vendo aqui, fez uma div, né, fez um formulário EVI, mas e o back-end? Não é tão visual, né? Então a galera ainda tem, assim, algumas dúvidas. E aí, Pedro, pra gente falar, eu acho que introduzir o assunto do back-end, a gente tem, né, a palavra back-end, que é uma coisa, e a gente também ouve muito a palavra API. Tu conseguiria explicar pra galera aí o que seria o back-end e a API? Consigo. Vamos diferenciar um pouco dos dois, né? O back-end em si, ele pode ter, de certa forma, várias APIs, né, agrupadas, mas não necessariamente APIs específicas de back-end, pode ser vários tipos de API. Mas uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, API e back-end são duas coisas totalmente distintas. Back-end nada mais é que uma forma de se comunicar com alguma forma do mundo exterior dos servidores, então via internet, por exemplo. Eu vou usar uma aplicação web, por exemplo, um front-end da vida, e vou apontar o meu servidor back-end para essa aplicação web, né, front-end. Então, imagine da seguinte forma, eu tenho ali a minha aplicação, tudo mais, e eu quero me comunicar, imagine um WhatsApp. As informações do WhatsApp, elas não estão comunicadas entre o meu celular e o teu celular, por exemplo, se a gente fosse trocar uma mensagem, né? Então, como é que elas vão se comunicar? Ela vai enviar uma mensagem para um servidor que vai se comunicar com a internet, né? Vai receber essa mensagem e esse servidor vai procurar o número para qual eu estou mandando de remetente e vai lá e vai receber essa informação e vai disponibilizar no teu celular como forma de notificação. Então, o back-end se trata disso. Agora, o que é uma API, né? O que é o interessante? Uma API pode ser várias coisas no contexto de software. Por exemplo, vamos falar de front-end que o pessoal entende mais. Uma API num front-end seria uma disponibilização de um componente, de algum HTML customizado, né, algum hook assim. Isso poderia ser chamado de API. Mas no contexto do back-end, o que seria? Nada mais é que um serviço dentro do back-end, uma funcionalidade. Por exemplo, um cadastro de usuário, né, que é a coisa mais teoricamente simples que o pessoal começa a fazer no início. Isso poderia ser uma API criada somente para disponibilizar serviços de usuários, por exemplo, cadastro, criação, leitura daqueles dados do usuário. Isso poderia ser uma API, mas voltada para o lado do back-end. Então, são informações totalmente distintas, né? O que seria o back-end, o que seria uma API e o que seria uma API para o back-end. Entendi. E APIs podem, tipo, uma se comunicar com a outra? Podem. Inclusive, é um ponto bem interessante, né? Falando de APIs para back-end. Elas podem se comunicar a todo momento. Então, digamos que eu quero comunicar uma API com outra API porque elas têm serviços compartilhados. Elas podem se comunicar e trocar informações. Então, essa parte é bem interessante, porque imagina, eu tenho um serviço bancário, eu sou Pedro, usuário, né? Tenho uma ou mais contas correntes. O serviço de contas não vai ficar agrupado com o serviço de usuários. Então, eu poderia ter uma API para back-end específica
para usuários e uma específica para as contas. Inclusive, pode até separar. Pode ter uma API para conta corrente, uma API para conta poupança, né? E elas vão se comunicar com a API de usuários, porque ela vai pertencer a alguém no final das contas, né? Ah, entendi. Então, formas de separar, né, a aplicação em partes, Em digamos partes, assim. exato. Sabe que o pessoal que trabalha muito com front-end fala bastante da API do ViaCep, né, que é uma forma de você... esse aqui é o meu CEP. Agora, cadê meu endereço, né? Então, você manda e ela te devolve o endereço, isso? Sim, exatamente. E é interessante que a gente sempre pede uma referência, né? Por exemplo, no ViaCep, provavelmente vai passar o teu CEP para essa API, né? Uhum. E essa API vai fazer o quê? Ela vai verificar num banco de dados, que ela tem os registros, e vai retornar as informações, por exemplo, nome da rua, número da rua se houver, complemento se houver, bairro, cidade, estado, enfim, vai retornar todas as informações baseadas nisso. Bom, aí quando tu falou que ela retorna, então assim, né, tô fazendo aqui as conexões, então eu estou lendo uma informação. Isso tem a ver com aquele, acho acrônimo que o pessoal fala que é o CRUD, né, que tem de criar, ler, né, em inglês, editar e deletar, tem alguma coisa a ver? E o que seria o CRUD? Vamos lá. Vamos ver se eu acertei, né? Não, é exatamente isso, né? O que seria o CRUD? É create, read, update e delete. E daí, traduzindo para o português, seria criar, ler, atualizar e deletar, né? Por assim dizer. Então, pensem da seguinte maneira. Numa aplicação, num contexto geral, a gente pode fazer muitas coisas, né? Por exemplo, eu dei o exemplo do banco. Então, lá, o que seria um exemplo de criar? Eu vou abrir uma conta corrente. Lá eu estou criando um registro no banco de dados, que eu vou abrir uma conta e vou salvar para os meus dados, né? Então, isso seria um exemplo de criação, por exemplo. No caso do ViaCep, seria uma leitura. Esse dado já existe, né, do endereço, só que eu estou somente fazendo uma consulta nele baseado numa informação, que seria o CEP. Então, eu vou lá, vou mandar o CEP, ele vai fazer uma leitura no banco de dados e a minha API vai me devolver essa informação para disponibilizar para o front-end. Então, o front-end poderia utilizar ela da forma que achasse mais interessante. Então, todo mundo que faz uma aplicação de back-end tem que utilizar o CRUD. Seria isso? Não necessariamente. Existem vários conceitos. Por exemplo, imagina que eu quero ter uma aplicação back-end que lide somente com uma funcionalidade. Por exemplo, validar que existe algumas informações daquele usuário que possa estar trafegando naquela rede, por exemplo. Eu não necessariamente preciso ir no banco de dados para consultar isso. Aí eu já iria para uma outra parte, que seria a parte de infraestrutura. Qualquer domínio pode consultar essa API, por exemplo? Não, mas eu posso ter um serviço somente para fazer isso, mas não precisa de banco de dados, por exemplo. Interessante. E então o CRUD seria mais para aquelas aplicações onde a gente tem cadastro de pessoas, né? Farmácias, supermercados, produtos, né? Onde você cadastra coisas, digamos assim. Isso, sempre associem CRUD quando vocês querem fazer aplicações complexas, que exigem várias ações, né? Ou seja, eu tenho uma ação de cadastrar, como você falou, uma ação de listagem, uma ação... Existem vários tipos de ações, mas normalmente elas são envolvidas nesses 4 itens, né? Então, se houver necessidade de pelo menos um deles, você já pode estar falando de CRUD. Que legal, que legal. Então, pessoal, acho que agora já deu para entender, né, o que seria o back-end, uma API e um CRUD. Bom, a gente entende, né, Pedro, né, que como tem essa estrutura, mas e agora? Como é que a gente programa para isso, né? Quais são as linguagens, frameworks que a gente pode se utilizar, né? Porque a gente chuta um balde, sai um monte de linguagem de programação, um monte de framework, e algumas têm especificações mais para iniciantes, né? Outras, né, não é especificações, algumas são mais fáceis para iniciantes, outras um pouquinho mais difíceis, outras mais voltadas para um tipo de aplicação. Mas e para quem está iniciando, assim, qual seria uma boa linguagem para a pessoa iniciar? Então, uma boa linguagem para a pessoa começar no back-end poderia ser ou Node ou Python. São as duas que hoje, no meu contexto, eu vejo que são as mais fáceis para começar o trabalho no back-end. Não vou dizer que são coisas, é muito fácil fazer, não é. Mas em relação a outras linguagens, tem alguns níveis de dificuldade maior, essas são as mais simples para começar. E depois você pode, né, assim que se sentir seguro com essas duas linguagens, ou com uma somente, você pode avançar em outras linguagens mais interessantes, talvez. Mas esse ponto do Node que tu comentou é bem interessante, porque hoje o mercado, ele fornece vários frameworks para trabalhar em cima da linguagem de programação. E o Node, ele tem vários frameworks que facilitam já o desenvolvimento em si do desenvolvedor back-end, ou seja, são ferramentas, né,
que já antecipam o que a pessoa vai precisar no desenvolvimento e já te disponibiliza isso. Ou seja, não precisa reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda, ou seja, não precisa ter que reescrever todas as outras funcionalidades que a gente iria precisar na linguagem somente, né? Mas e aí o Node, ele seria uma linguagem de programação? Ele é JavaScript? O que é o Node em si? Ele é uma linguagem de programação, mas ele vem do JavaScript, né? O JavaScript, por padrão, ele é executável no navegador, né? Então, eu não preciso ter um executável dele sempre para ser trabalhado. O Node, por exemplo, como a gente trabalha servidor no Node, aí eu já não tenho esse compilador que o navegador teria, ou seja, o Chrome, o Edge, qualquer um deles vai ter esse suporte. O Safari. É o Safari. Vai ter o suporte para o JavaScript. Sabe que alguém vai comentar aqui, né? Usa Safari? Sim, eu uso Safari. Então, é uma parte interessante, né? Qualquer navegador vai ter alguma linguagem por trás ali. Até outro ponto interessante, né? Pô, o que as ferramentas web usam? O que o Chrome usa por trás? Quais ferramentas? Será que ele usa alguma linguagem por trás? É interessante pensar. O JavaScript está em todos os navegadores, né? Certo. Só que o JavaScript, nesse sentido, ele é diferente do Node. Por quê? O Node é uma linguagem de programação que é JavaScript, porém voltada a desenvolvimento back-end. Então, pô, Pedro, mas eu não posso usar o Node no front? Pode, só que em outros tipos de estado de compilação. É uma regra diferente. Por exemplo, quem já mexeu com React ou Angular ou qualquer outro framework front-end, ele usa o Node por trás para compilar as regras dele. Mas para ele executar em si, ele nem precisaria, somente precisaria do JavaScript que já está no navegador. Mas o servidor é diferente. O servidor precisa disponibilizar uma ferramenta que, por padrão, o JavaScript não tem, que é uma engine. E essa engine, por padrão, o JavaScript não tem, né? Então, o pessoal desenvolveu e transformou isso numa linguagem, que nasceu daí o Node. Node.js. Então, quem quer já iniciar e usaria, né, o Express e o Node, tem que ir lá no site do Node fazer o download, isso? Isso, ele tem que baixar, falando de Windows, né? Ele tem que ir lá baixar o executável e instalar na máquina, né? Se falamos de outros OS, como Linux ou macOS também, o macOS eu não tenho certeza, baixa. mas pode baixar também um executável. É um executável que nem do Windows Next. Isso. Mas no Linux, por exemplo, pode instalar via linha de comando também. Perfeito. E aí, então, com o Node, a gente já consegue começar a trabalhar com o back-end. Sim. Mas e aí, como é que a gente programa, né? Que tu comentou que tem algumas coisas que já são prontas, digamos assim. Como é que a gente utiliza? Então, se a gente falar somente no contexto do Node, né? O Node ele tem já várias ferramentas próprias, que já facilitam o desenvolvimento não somente só de back-end, né? Mas de outras features, por exemplo, trabalhar com alguma coisa de WebSocket, fazer uma cron, que seria funcionalidades que rodam automaticamente, sempre depende de uma requisição, né? Então, ele já traz ferramentas prontas. Por exemplo, eu quero criar um servidorzinho para salvar arquivos, por exemplo. O Node já tem algumas bibliotecas que, dentro dele mesmo, que faz isso. Por exemplo, a File System é uma bem interessante, que ali a gente consegue manipular arquivos, salvar arquivos e disponibilizar esse arquivo como se fosse um servidor mesmo, né? Então, só o Node, sem instalar nada a mais, né? Mas tu falou do Express, Isso. que seria um framework para Node, né? Aí a gente já estaria falando de um outro nível, que aí a gente vai abstrair o que o Node entregaria, que a gente teria que desenvolver a mais, né? Que seria montar um servidorzinho inicial e criar um servidor a partir do Express. Qual que é a diferença entre um e o outro? A simplicidade. O Express, ele vai abstrair um mundo de desenvolvimento que a gente teria que fazer para construir no Node. A gente teria que escrever muitas linhas de código extras para criar talvez o que em 3 linhas a gente faria no Express, por exemplo. Então, nesse sentido, ele já facilita bastante. E eu não estou dizendo que o Express é único. Eu quero dizer que é um framework que pode ajudar nesse caso, mas existem outros. Mas o Express, nesse sentido, ele é bem interessante para começar, porque ele é o que a gente chama de framework minimalista. Ele traz o essencial para a gente trabalhar, mas não traz além disso. Por exemplo, eu já quero que esse framework traga um suporte para banco de dados, por exemplo. Ele não traz. A gente tem que instalar alguma biblioteca extra para fazer essa funcionalidade. Entendi. Né? Então, existem outros frameworks que já trazem isso, que já trazem um complemento. Eu quero fazer meu projeto estruturado em pastas X, Y, Z. Né? O Express não, a gente tem que criar ele do zero, montar ele do zero, a organização do projeto do zero. E eu acho que ele é até muito bom para aprender, porque tu tem que estruturar as coisas Exatamente. E você vai fazendo, né?
Exatamente. E quando a gente joga na internet, pelo menos eu fiz alguns exemplos, começar a programação, back-end, aí a galera fala Express, né? Sim. Mas também tem alguns com Python que nem tu comentou, né? Sim. Para um Python, por exemplo, que é bem simples, é o Flask. É um dos mais simples, assim, para utilizar hoje também. Tem um outro que está ganhando bastante força ultimamente, que é o FastAPI. Que também ele também é minimalista, mas ele traz uns reforços bem grandes no Python, né? Daí a gente já entraria em outros assuntos, mas é bem interessante. Galera, né, se tem alguém do Python aqui ouvindo, já pode saber que a gente também pode utilizar. E, Pedro, beleza, a gente sabe então que a gente tem o Node, a galera já sabe que é só lá baixar, clicar, instalar, né? E aí o Express, ele vem junto com o Node, como é que faz para iniciar? Perfeito. Então, o Express ele não vem junto com o Node por padrão. É como se fosse uma ferramenta totalmente à parte, né? Como qualquer outra que a gente utilizaria com o Node. Ou seja, é diferente da biblioteca que eu citei mais cedo para trabalhar com arquivos, né? Ela não vem com o Node, a gente tem que trazer essa ferramenta de fora. Ou seja, o Express é uma ferramenta open source, é da comunidade, né? Então, eu tenho que instalar ela no meu Node. Então, usando algum gerenciador de bibliotecas, eu posso adicionar ele na minha aplicação, por exemplo. Entendi. Então ali, né, lá no site do Express deve mostrar os comandinhos que tem que ser utilizado. Exato. Aproveitando até, Pedro, galera, se alguém tá com alguma dúvida, alguma coisa aqui no nosso papo, deixa aqui nos comentários, tá? Aqui nos comentários do YouTube, que a gente depois pega essas informações, Pedro, e te passa ali, caso tu tenha, né? E aí tu possa nos passar e a gente coloca aqui pro pessoal e responde para eles, pode ser? Perfeito. E aí, Pedro, então a gente já sabe, né, como tem essa estruturação, o que é um back-end, o que é uma API, né, o que é um CRUD, quais são as linguagens que a gente vai utilizar, no caso, né, o Node e o Express. E aí, beleza, eu entendi, tu falou dos arquivos e tudo mais, mas ali no início a gente estava falando até de cadastros, né? E aí, como é que a gente guarda essas informações? Tu guarda ela no Express? Como é que tu faz? Então, usa um banco de dados? A gente usaria um banco de dados. Existem as duas opções. Normalmente, a gente tem uma opção que é vincular um projeto SQL, né? Ou um projeto NoSQL, que daí é banco relacional e banco não relacional. Então, a gente tem essas opções. Hoje em dia, se vocês forem procurar no YouTube, talvez, projeto com Node Express, vai aparecer um que é bem interessante, que está bem em alta ultimamente, que é fazer com MongoDB. Que é no SQL, né? Daí, porque é muito mais fácil de fazer, porque não tem todo o conceito de relacionamento. Então, por exemplo, Pedro, o Node vem com um banco de dados? Não, você tem que ir lá também configurar o seu banco de dados. Por exemplo, Pedro, eu não sei que banco de dados eu posso usar. A gente pode usar Postgres para começar, MySQL para começar, MariaDB para começar. São todos bancos que a gente consegue usar de certa maneira facilmente. Então, a gente vai lá, instala e entende como é que funciona o banco de dados. Feito isso, a gente cria uma conexão entre o banco de dados e o back-end, que também são coisas distintas. Interessante. O banco de dados nada mais é do que uma aplicação para a gente manter e persistir as informações, né? O back-end é quem vai consumir essas informações, que a gente está persistindo ali, e vai manipular elas também, tipo, quando a gente precisar fazer uma atualização, uma criação, uma listagem, né? Então, vai fazer consultas ali. E a gente pode usar uma conexão a partir disso. Daí fica a critério de vocês, por exemplo. Eu quero criar uma aplicação, Pedro, como é que eu faço? Já tem o meio caminho das pedras, né? Você pode usar o Node, usar o Express como uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento e pode escolher um banco de dados interessante para começar. Por exemplo, um Postgres, que é um banco relacional, para trabalhar com um CRUD, por exemplo, né? Fazer um created, fazer um read, fazer um updated, fazer um delete. Então, vê se eu entendi. Tu tem essa camada, digamos assim, que é o back-end, onde tu tá ali com o teu Express, e aí ele se conecta com o banco de dados, que pode ser que tu comentou Mongo, Postgres, MySQL, para gravar essas informações. Exato. E aí, nesse caso, então, quando a gente quer fazer aquele listar, né, que é o read, ele vai lá no banco de dados, vê a informação, joga para o back-end, que o back-end joga lá para o front-end, seria Exatamente. Isso? E não necessariamente só para o front-end, foi aquele primeiro caso que a gente conversou mais cedo. Pô, uma API pode falar com uma API? Pode. Ela poderia também, via comunicação, devolver dados de um outro banco de dados para aquela outra API, por exemplo. Também é possível. Olha só, aprendi um pouquinho de back-end hoje aqui também. E Pedro, aí quando a gente, né, tu comentou das APIs, é uma das coisas que o pessoal às vezes comenta, né? Existe REST, RESTful, GraphQL, e o pessoal fala, são tipos de API, mas
qual que eu tenho que utilizar? Por que tem mais de uma? Tu consegue explicar? Consigo? Então, existem vários tipos de formato de API. O RESTful é até interessante falar, né? Porque o RESTful é somente o conceito do uso do API REST. Daí se fala o RESTful, mas no final das contas eles são a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo de API REST, o que quer dizer? A gente utiliza protocolos de requisição padrões HTTP. Então a gente começa a utilizar esses padrões de requisição simples. Ou seja, para cada funcionalidade eu tenho que ter uma rota específica para o back-end, né? O GraphQL já é diferente, uma API GraphQL. Ela trabalha com uma única funcionalidade para toda a aplicação. Só que, diferente da API REST, a API GraphQL ela é dinâmica por rotas, né? Então, por exemplo, uma rota no GraphQL pode fazer 1 milhão de coisas. Na API REST, na maioria das vezes, vai fazer uma coisa só. Daí dá para perguntar, pô, mas qual que é mais fácil, mais difícil? Me surgiu essa pergunta agora. E onde eu uso também, onde a gente usa, né? Varia muito do caso de uso. Por exemplo, uma API REST, ela serve muito para integrações, principalmente front-end, né? O principal caso de uso, né? Mas integrações externas também é um caso bem interessante de APIs com APIs. Uma API GraphQL também é bem interessante de utilizar quando você não tem um contexto de uma aplicação muito grande, então você quer fazer talvez poucas coisas, então é um contexto bem legal de usar o GraphQL. E referente nesse ponto ao REST, né, o GraphQL tem um pouco mais de vantagem em questão de performance, porque o REST pode crescer muito, né, em questão de manipulação de dados. O GraphQL ele já até apura essa parte também, diferente do REST. O GraphQL ele tem uma forma de consulta de dados bem diferente do que seria num padrão REST, por exemplo. E interessante, o Express nesse ponto, seria mais para trabalhar com APIs REST do que trabalhar com APIs GraphQL. Para o GraphQL tem uma ferramenta específica para trabalhar com ele, que não seria o Express, seria uma outra, que eu não recordo o nome agora, se não me engano é o Apollo, que é uma outra ferramenta Node para trabalhar com GraphQL. Eu ouvi uma vez o pessoal comentando que o GraphQL seria muito interessante para aplicações do tipo redes sociais, né, que você tem informações, múltiplas informações. O César curtiu a foto do Pedro, né? Mas aí, como é que o Pedro sabe quantas curtidas tem e quem curtiu? Aí o pessoal comenta, né, que o GraphQL fica um pouquinho mais rápido, mais simples de fazer. Sim. E é verdade ou é mito? É verdade, porque imagina da seguinte forma, o REST, tu ia ter que ficar fazendo diversas requisições, né, para a gente conseguir apurar essas informações. No GraphQL, ele... Não vou dizer que ele é dinâmico, mas ele tem um preparo melhor para dados tão rápidos quanto uma rede social, por exemplo, né? Então é um padrão mais interessante de utilizar, no caso, para uma rede social. Porque milhões. De coisas sendo postadas numa rede social por dia no mundo inteiro, né? Exato, exatamente. É um ponto bem interessante. E até nesse ponto, pessoal, uma coisa legal é o seguinte... não é nem muito por conta também do GraphQL nesse sentido, né? Aí vai a gente até no mérito do banco de dados, que, por exemplo, restrições, né? Qual que é o problema de um banco de dados relacional? Não é um problema, na verdade é uma solução, mas não foi pensar nisso na época. Ele tem muita consistência, né? Muitas restrições. Ou seja, a gente pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer várias outras. Num banco relacional a gente não tem esse problema. A gente pode fazer o que a gente quiser. E nesse ponto a gente perde o que tem no relacional? Consistência. Então, para trabalhar num banco não relacional, a gente tem que ter muito cuidado, ter que desenvolver, né? E no banco relacional a gente não tem essa preocupação, porque ele já tem essa proteção para nós. Mas por consequência do banco não relacional não ter essa consistência, a gente tem o quê? Performance. É muito mais fácil de manipular os dados, viabilizar essas consultas. E com o GraphQL é mais interessante ainda, porque torna muito mais eficiente a consulta, né, para retornar os dados de vários posts, né, várias importações de arquivos, várias trocas de mensagens ali, né? Então, no conceito ali do back-end, eu posso, por exemplo, ter uma aplicação utilizando as duas coisas? Pode. Que meio que se comunica. Porque tem a comunicação que você falou antes, né? Sim, pode. É interessante porque é isso que eu estou tentando explicar, né? Que o back-end, ele, de certa forma, ele é muito amplo. Por exemplo, o front-end, a gente sempre vai pensar em interface gráfica, né? Uma tela web, um aplicativo, a gente sempre vai pensar em interface. Mas o back-end a gente pensa em dados, em troca de informações, em comunicação, né? E as comunicações podem ser feitas de várias formas. Tem um outro conceito que vou comentar brevemente, que seria o WebSocket, que é um conceito
principalmente usado para quê? Para trocar mensagens. É uma comunicação que o servidor fica, teoricamente, ouvindo diretamente o lado cliente, né, que seria o lado front-end, e fica trocando informações. Por que tem que ser WebSocket e não pode ser uma REST, Pedro? Porque a todo momento a gente está trocando informação, né? E essa comunicação, para ela ser mais rápida, ao invés de ela ter um tempo de espera, ela precisa ser direcional. E não bidirecional, né? Aguardar uma coisa para responder outra. Fica com uma via ali toda hora, né? Sim, exato. Ah, bacana. E aí, Pedro, beleza, a gente sabe então agora, né? A galera já sabe que a gente tem WebSocket, que a gente tem REST, que a gente tem GraphQL e tudo mais. Mas para quem está começando, foca em qual? Olha, eu vou dizer que o interessante hoje seria focar em REST, que vai te dar todos os conceitos necessários para, por exemplo, conseguir uma vaga de júnior para começar no back-end. Porque hoje o GraphQL também é uma novidade, o WebSocket já não é tanta, mas o GraphQL sim é uma novidade ainda, e existem outras formas além dessas duas, né? Então, a REST ainda é uma das mais... É um padrão. É um padrão, é uma das mais conhecidas, mais utilizadas pelo mundo inteiro em várias plataformas, aplicativos, enfim. E quem quer se aprofundar no assunto e começar a dar os primeiros passos, tem algum recurso, material, algo do tipo que tu recomenda para quem está iniciando? Sim. Eu recomendo sempre o Lab 365, né? Eu não tenho como não recomendar, porque, assim, o curso é muito bom. Vocês vão ver desde... não é um jabá, que a gente não combinou esse jabá, né? Não combinamos. Tá 100%. Não combinamos, mas como eu gosto de falar sobre, né? Porque hoje tem muitas opções de conteúdo de qualidade no mercado, né? Mas eu gosto de falar sobre porque realmente aqui são muitos profissionais sêniores que vocês podem conversar, trocar informações, e que eu falo que é como se fosse os cozinheiros da antiguidade que iam lá para a França para roubar conhecimento dos cozinheiros lendários de lá, né? Nossa. É a mesma coisa. Aqui vocês têm a oportunidade de conversar com pessoas que estão no mercado, que são profissionais, que têm o conhecimento que podem levar vocês para frente, né? Então eu digo que é interessante. Agora, no contexto pessoal, né? Além de curso, por exemplo, o que você precisa ter para trabalhar com back-end? Gostar de resolver problemas. Gostar de resolver problemas, porque o back-end, diferente do front, que tem uma interface visual e que a gente consegue acompanhar os erros em tempo real, o back-end, ele tem, só que não é intuitivo os erros, né? Ele muitas vezes aparece no terminal, na parte de execução do código, e às vezes não está tão explícito. E a gente tem que caçar o problema até descobrir onde é que ele está, né? Então, tem um nível de dificuldade maior. Mas, se você gosta de resolver problema, eu tenho certeza que vocês vão adorar o back-end, porque ele fornece o que a aplicação toda precisa, na maioria dos casos, que é a funcionalidade em si. Imagina, quem nunca usou o Uber, né? Pô, o Uber é massa pra caramba, tu vai lá, pede, vê o carrinho ali... Agora, o que deve ter por trás do Uber deve ser uma coisa monstruosa. O que não deve ter atrás do Uber, né? Porque imagina assim, se o Uber fica fora a parte de back-end por, sei lá, meia hora, já cria um caos estarado. Ou seja, o aplicativo de repente até funciona, mas por trás dos panos não enviou o seu chamado para um carro, o motorista não recebeu o seu pedido, e você fica o quê? Frustrado, né? Porque, pô, não recebi aqui e tal. Normalmente o pessoal pensa, pô, a culpa é do aplicativo, né? Mas o aplicativo tá ali funcionando. Que não tá funcionando é o quê normalmente? É o back-end. É o back-end. Então aí a gente entra num mérito bem interessante, né? Pô, por que às vezes o aplicativo não funciona? Às vezes não é nem o aplicativo em si. Na maioria das vezes pode ser o back-end, que por algum motivo parou de funcionar, ficou indisponível naquele momento, né? Então, é um ponto bem legal. E eu vou até aproveitar, né, que tu, né, do nosso jabá que tu fez aí do Lab 365, mas galera, o Lab, ele tem, né, no core dele, no coração dele, de trazer pessoas que trabalham no dia a dia, né, como desenvolvedores, tanto front-end, back-end, agora outras áreas que a gente também está entrando, para trazer esses conhecimentos do dia a dia do profissional para as aulas, né? Então você, além de estar aprendendo aprendendo a programar, né, aprendendo tecnologia, você está aprendendo com alguém que está numa empresa, que é o caso do Pedro. O Pedro hoje trabalha na Infosys, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo. Pode dar só uma palhinha do que mais ou menos é a Infosys para a galera conhecer um pouco? Posso. A Infosys, pessoal, é uma empresa indiana. Ela trabalha na área de consultoria de software, é uma das maiores do mundo na área de consultoria de software. Hoje trabalha com grandes empresas. Eu vou dar 3 exemplos. Faz consultoria para Cielo, para Braskem e para Vale.
Isso falando Nossa. Infosys Brasil, né? Infosys Global tem ainda muitos outros clientes interessantes, assim, né? É gigantesca, É né? gigantesco. Então, olha o conhecimento que o Pedro consegue trazer. E ele também é professor aqui, mentor do Lab 365. Então, tu tem esse conceito aplicado na prática, no dia a dia, né? E, Pedro, né, um dia tu começou, né, com tudo isso. E quando tu estava começando, qual eram as maiores dificuldades, né, que tu tinha para essa galera que está iniciando hoje saber quais são as maiores dificuldades que tem e como superar, né? Como tu superou elas? Então, um ponto bem interessante, assim, nem falando de código especificamente, é saber que tu vai se frustrar, mas não se abater por isso. Por exemplo, quando eu comecei no meu estágio, que eu fiz 2 anos de estágio para aprender de fato, né, a programar e tal, e comecei como full stack. E eu fazia tanto back-end quanto front, só que tinha vezes que eu não sabia o que eu estava fazendo ali, tipo, eu pesquisava para tentar descobrir e tal, e às vezes eu me frustrava, e o meu gerente na época até me falava, né, Pedro, cara, não se frustra porque é assim mesmo. A programação às vezes não é uma coisa tão intuitiva quanto a gente pensa que é, porque normalmente o pessoal, tem documentação, tem as respostas, né, sempre tem um caminho das pedras pronto, mas não tem. A ideia é que a gente está sempre desenvolvendo coisas novas, então não se frustrem. Vai acontecer um momento que vocês vão ver, isso aqui é muito difícil, tá muito complicado, eu não sei para onde é que eu vou ir, né? A melhor dica que eu posso dar é, que foi no meu caso, não se frustrem. Vai acontecer, vocês vão ficar tristes, mas sigam em frente que no futuro vai dar certo, vocês vão gostar. Eu, pelo menos, segui essa dica e estou bem feliz na caminhada que eu estou hoje, então acho que vocês podem ir nesse meio de caminho também. Ah, que legal, Pedro, né? É ser resiliente, né? Sim. E superar os desafios. E além, né, das tecnologias, programação, né, que a gente falou aqui de framework, que a gente falou de Node, a gente falou de banco de dados, MongoDB, SQL e tudo mais, além dessas habilidades técnicas, né? Tem alguma outra coisa que o desenvolvedor back-end precisa, né, aprender para se destacar no mercado de trabalho, na tua experiência? Falando mais de soft skills? Pode ser. Pode ser? Porque uma coisa assim, pode não parecer, mas o desenvolvedor back-end, ele tem que ter uma comunicação muito boa. Por quê? Muitas vezes a gente vai falar sobre regras de negócio, que é o core do back-end, né? Que é o que mais importa no back-end, que é a lógica do que a ferramenta vai fazer, né? Então, às vezes precisa se comunicar com alguém de produto, por exemplo, às vezes com o próprio colega do lado do front-end, para ver como é que vai entregar os dados, né? Então, a comunicação ela é essencial. Você tem que saber se comunicar muito bem e saber explicar o que você está fazendo. Porque já aconteceu casos que eu conversava com alguns colegas e tal, e me diziam, eu simplesmente não sei o que está acontecendo aqui. E, tipo, deixava assim, né? Não tentava me explicar em detalhes, não tentava correr atrás para entender o problema. Então, um ponto que posso dizer é a comunicação, e outro que eu citei agora há pouco é tentar se manter sempre focado no problema e resolvê-lo. Tem que gostar de resolver o problema. Se não gostar, não dá para ser back-end, tem que gostar mesmo de resolver problemas. Ah, que legal, Pedro. Eu sou engenheiro de formação, né? E quando eu iniciei no curso, todo o professor dizia, né? Tem que gostar de resolver problema, o que engenheiro gosta. E programador back-end, né? Pelo jeito também tem que gostar de resolver problemas. Mas quando a gente resolve, galera, pode ser um problema muito grande. Depois que a gente resolve, aquela sensação, né, é imaginável, né? Tipo, poxa, isso aqui foi o que eu consegui fazer, foi o que eu resolvi. Imagina os engenheiros lá do Uber, né? Quando dá um problema, algo do tipo, não, eles resolveram, olha o quanta coisa que impactou, né, a resolução. Pedro, agradeço demais mesmo, né? Eu acho que em nome de toda a galera que estava pedindo por esse tema, por ter vindo aqui, quero te contar uma coisa interessante. Opa! Galera, o Pedro foi o meu primeiro entrevistado aqui no Lab Show, quando a gente ainda nem tinha esse nome Lab Show, né? A gente fez um MVP aqui, né, com o nosso primeiro episódio, né, o nosso piloto, na verdade, e o Pedro, né, junto com o João, foram os primeiros entrevistados. E hoje, Pedro, tu é o primeiro entrevistado também do conceito novo do Lab Show, que é o Lab Show Explica, que é onde a gente traz alguma coisa, né, como por exemplo o back-end, e faz uma explicação mais detalhada. E não poderia ser outra pessoa e melhor para estar aqui hoje. Eu agradeço demais, César. Pedro, muito obrigado aí hoje por estar com a gente. Eu não sei se tu quer mandar um abraço para alguém ou algo do tipo, fica à vontade. Bom, pessoal, novamente eu desejo para vocês sucesso. Espero que todos foquem, não necessariamente só back-end, né? Aproveitem e estudem um pouco de tudo para decidirem o que é melhor para vocês. Mas não desistam da área de tecnologia, que com certeza no futuro vocês vão ver que foi talvez a melhor decisão de vocês falando de carreira. Show de bola.
Galera, não se esqueçam, né, de aquele curtir, aquele compartilhar. Eu nunca pedi nada pra você, então dá aquele curtir lá que tu vai me ajudar pra caramba, né? Vai ajudar o canal a crescer e que esse vídeo consiga ir para outras pessoas que estão aprendendo back-end, né? Então, back-end, front-end e tudo mais. Então, o teu curtir, tanto lá no YouTube quanto tanto no YouTube quanto no Spotify, ajuda pra caramba. Não esquece, por favor, faça por mim, tá bom? Agradeço, né? Mais uma vez o Pedro, você que está assistindo. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.